Estou ajeitando a nossa referência bíblica de hoje, porque hoje eu dou uma geral no que nós falamos ontem, tá bom? E nós falamos ontem a sequência do que temos falado todo domingo lá na Casa da Rocha sobre a última semana de Jesus, preparando o nosso coração para a Páscoa. E eu, pessoalmente, cada casa, o Zé, o Jorge e eu, cada um segue um caminho nesse tema, né? Eu tenho focado as nossas conversas no livro de Marcos, dando a você, trazendo aqui, compartilhando com a gente cada domingo, um trecho da caminhada de Jesus na sua última semana de vida, depois que ele entra em Jerusalém. A gente começou essa conversa em Marcos 11 e nós estamos caminhando. Ontem, nós falamos sobre Marcos capítulo 12, deixa eu achar aqui, onde é que nós estamos? No 35. E eu vou começar, vou fazer um pouco diferente de ontem, porque o nosso tempo aqui é muito curto, vou tentar condensar tudo aqui, vamos ver se eu consigo. Marcos 12, 35 diz: ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo, Messias, Christos é a palavra grega para a palavra Mexia no hebraico. Então, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Gente, preciso te explicar o que é que está acontecendo aqui. Jesus ainda está no templo, não é? No capítulo 11 ele entra no templo, denuncia um monte de coisas lá. Depois você ouve as pregações anteriores aos domingos ou leia o texto de Marcos 12 que você vai entender, 11 e 12 que você vai entender. E eles ficaram perguntando quem era Jesus. Quem é você? Com que autoridade você faz isso? Então, Jesus vai em direção à sua morte e há uma pergunta daqueles homens: quem é ele? Quem é esse homem? Ele já havia dito para eles que ele era o rei, que ele era o filho amado de Deus, porque ele cita o próprio batismo que ele viveu, feito por João Batista. E agora, esse ponto surge novamente. Por quê? Jesus faz uma pergunta: por que os mestres da lei afirmam que o Messias é o filho de Davi? E ele mesmo responde: uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor. O que é que está em jogo aqui, gente? Primeiro, Jesus está reforçando a sua identidade. Ontem eu abri a conversa mostrando várias situações em que Jesus demonstra quem ele é. Ele é o Messias. Que Messias? É por isso que ele faz essa pergunta, porque na cabeça do judeu do primeiro século, e principalmente daqueles religiosos, o Messias seria um grande líder humano, nacionalista, um homem de guerra, um homem que lideraria de forma humana, política, a revolta de Israel contra Roma naquele momento e a glória novamente voltaria a Israel. Eles só tinham essa visão. Essa visão vem dos anos que eles viveram em cativeiro, dos anos de sofrimento. Eles que eram o povo de Deus, mas desde 586 a.C. eles estão sob domínio de impérios. É uma coisa muito complicada. Esse sofrimento todo tirou dos líderes religiosos de Israel a perspectiva de um Messias divino. Por isso que Jesus faz essa pergunta. Porque eles diziam assim: o Messias é filho de Davi, ele vai ser descendente de Davi. E eles menosprezavam a divindade do Messias. E Jesus então questiona isso. Como assim? Quando vocês dizem que ele é filho de Davi, vocês estão diminuindo o próprio Davi. Aí Jesus cita o Salmo 110, chama o Messias, o Cristo, de meu Senhor. Opa! Ele é filho de Davi porque é descendente de Davi, mas ele é senhor de Davi porque ele é Deus. E aí Jesus traz essa situação para ele. O que Jesus está querendo dizer com essa pergunta? Sou eu. Eu sou o Messias, sou filho de Davi. O Novo Testamento nosso hoje
Lá em Mateus 1:1 nos mostra o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele vem da descendência de Davi. E também Jesus está reafirmando a sua própria divindade. É o que ele faz. E ontem, como eu disse, abri a nossa conversa falando sobre isso. Ele é filho de Davi, genealogicamente falando, mas ele é Deus e eles não enxergavam isso. E qual é o problema? Vamos para a sequência desse problema. Esse problema, ele gera uma situação muito complicada porque a religião desse pessoal refletia a própria visão que eles tinham de Deus e do Messias. Jesus, depois de fazer essa pergunta e respondê-la, ele continua no versículo 40. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais. Olha a religião deles, hein, gente? De receber saudações na praça, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, tiram dinheiro delas, para disfarçar fazem longas orações. Esses aí receberão condenação mais severa. O que está acontecendo? A religião daqueles homens se perdeu. Você que está lendo o Velho Testamento com a gente nessa campanha toda aí, nessa jornada, se percebeu isso. Israel se perde, Deus levanta, Israel se perde, Israel idolatra, Deus levanta alguém para resgatar de novo Israel. É um tempo todo isso. E nesse momento eles estavam longe de Deus. A perspectiva deles era só de um Messias humano, nacionalista, vai levantar Israel. Eles perderam, não tinham temor, a religião deles era um desastre. A fala de Jesus mostra o que ocupava o coração deles. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, recebem saudações nas praças. Ah, como você é santo, ah, como você é bom, ah, que incrível, você é o grande servo do Deus Altíssimo, essas coisas, né? Gostam de ocupar lugares mais importantes na sinagoga, os lugares de honra. A religião deles é tão humana quanto a percepção que eles têm a respeito de Deus. A religião deles é completamente humana. Isso me faz pensar que a nossa espiritualidade reflete o Deus que nós servimos. Uma percepção equivocada a respeito de Deus é o caminho para uma espiritualidade equivocada. Falei ontem que eu aprendi com o pastor Ziel Machado numa das minhas primeiras aulas no seminário. A nossa oração reflete a nossa teologia. Um certo dia que nós fomos orar lá, porque o seminário é de crente mesmo, graças a Deus, né? Todas as aulas começam com oração. Aí ele foi falar de oração, ele disse: olha, a tua oração reflete a tua teologia. Eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. E eu disse ontem também que, amplificando isso, a nossa espiritualidade reflete o jeito que nós enxergamos Deus. E, infelizmente, há várias maneiras de se enxergar Deus. A palavra Deus, primeiro, que ela é muito complexa, né? A palavra Jesus, a palavra evangelho, a palavra crente, esses termos, eles hoje, principalmente, eles se abrem em leques diversos, ou em um leque de diversidades muito grande. Como é que é crente? Quem é crente? No que ele acredita? No que ele pensa? Não há uma uniformidade de pensamento, não é? E hoje nós vemos muitas vezes o termo cristão e crente trazer uma reação má até na própria sociedade onde a gente está inserido. Aí você já vai me dizer assim: mas claro, esse mundo jaz no maligno, e nós, se sofrermos pelo evangelho, que bom. Então, o grande problema é que essa reação da sociedade, ela não é porque nós somos cristãos genuínos, na maior parte das vezes. Ela é porque cristão hoje também significa egoísmo, também significa violência, também significa presunção, também significa passar dos limites, também significa maledicência, glutonaria, também significa ganância, também significa ódio, mágoa, vingança.
A palavra evangélico hoje, me desculpe, ela está associada a essas coisas. Então, nós não somos, na maior parte das vezes, rechaçados pela sociedade agora, porque nós somos discípulos de Jesus de verdade. Pelo contrário, é porque falamos uma coisa e vivemos outra. Pregamos uma coisa e fazemos outra. Dizemos que amamos os outros, mas não amamos. Ou seja, a nossa religião está muito parecida com a religião daquele pessoal da época de Jesus, dos mestres da lei, que enxergavam Deus de um jeito esquisitíssimo, humano. E vai dizer se não é assim que acontece hoje. Vai dizer que se não é assim que as coisas funcionam. Como é que é? Quem é Deus para você? Ele é o Deus que vai me levantar em honra e me colocar por cabeça e não por cauda, e os meus inimigos serão destruídos. É isso que a gente ouve, gente. É difícil você ouvir um cristão dizendo: meu Deus é o Deus do amor, da entrega, do sacrifício. Ele me ensina a ser assim. Ele me ensina que bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos em seu nome de verdade. Então nós descaracterizamos a nossa percepção sobre Deus e a nossa espiritualidade reflete isso. E aí, depois de Jesus ter denunciado, eu gosto de usar essa palavra porque é o jeito que eu acho que cabe bem para demonstrar o que Jesus fez a partir da sua visão desses homens, né? Ele os denuncia como eles estão equivocados em tudo isso. Ele apresenta uma coisa interessante. Marcos, na construção da história, registra na sequência Jesus observando uma mulher entregando dinheiro no templo. Diz assim no 44, Marcos 12, 44, Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas no templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias, então veio uma viúva pobre, colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo. Olha que interessante. Jesus coloca a atitude dos líderes religiosos lá embaixo e exalta uma pobre e simples viúva. É essa observação que a gente tem que fazer. Naqueles líderes religiosos, eles não enxergavam Deus adequadamente, eles esperavam um Messias humano e a religião deles reflete isso. Eram soberbos, gananciosos, exploradores, falsos. Jesus está falando isso. Aí logo em seguida Marcos mostra a viúva e Jesus exalta a viúva. Então, essas cenas parecem distantes, mas elas não estão. O que une essas cenas é o olhar divino sobre a nossa espiritualidade. Jesus está observando os líderes e Jesus está observando a viúva. E a viúva, ela sintetiza bondade, liberalidade, temor, fé, não é? Entrega, confiança, sacrifício. Diante dos que dão muito do que sobra, ela dá o pouco que tem, que é o seu tudo. Então, Jesus condena os religiosos, mas enaltece a mulher. Ela estava mais perto do reino de Deus. E aí nós percebemos o link com a própria fala inicial de Jesus. Porque ele está indo para a cruz, gente. Ele é o Messias, filho de Davi. Ele é o Deus encarnado e ele está indo para a cruz. Ele se identifica muito mais, para não dizer completamente, com a mulher que faz o que faz. A nossa religião reflete o Jesus que nós conhecemos. Por isso é que muita gente se frustra. Por quê? Porque lhes é apresentado um Jesus que não é Jesus. Ontem eu ainda disse que aqueles homens lá da lei, eles não adoravam o Messias e não esperavam o Messias, não adoravam Deus, eles adoravam a si mesmo. Alter ego. A gente chama isso, né? Eu mesmo. Então,
Muitos de nós hoje não adoramos a Jesus, adoramos a nós mesmos. Pensamos que Jesus é como nós, pensamos que as expectativas de Jesus são as nossas. E por conta disso criamos uma expectativa que não vai se cumprir. E depois somos frustrados. Por isso que tanta gente se machuca com o Evangelho. Por isso que algumas décadas atrás criou-se o termo desigrejados. Ele quase não é usado mais, mas está assim, ó. Está assim de gente que foi apresentada a um Jesus que não existe, a um Deus que não é Deus, se criou toda uma expectativa, depositou toda a sua fé, às vezes todo o seu dinheiro, às vezes todas as suas energias, e depois descobriu que não era Jesus. Portanto, eu fecho essa conversa perguntando para você: você conhece Jesus? O Jesus que você se propôs a seguir é Jesus? Ah, não sei. Então, onde Jesus se revela? No texto bíblico. A maior revelação e mais explícita revelação de Deus está aqui. Não despreze as palavras que estão aqui. Conheça Jesus através da Bíblia, que você vai conhecer a Deus. Jesus é o Deus visível. É a maneira de Deus se mostrar para nós. Ele e o Pai são um, ele disse em João 10:30. Ele disse a Filipe: você está perguntando onde é que está o Pai? Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Olhe para Jesus através do texto bíblico. Fale com Ele em oração. Analise o que você ouve. Cuidado com os doutores da lei que querem apresentar para você, para nós, um Jesus que não existe. Entenda quem é Jesus de verdade e alinhe a tua espiritualidade a Ele, como aquela viúva. Alinhe a tua espiritualidade, que é a espiritualidade da simplicidade, que é a espiritualidade da comunhão, que é a espiritualidade do menos eu e mais o outro, que é a espiritualidade de Jesus que a gente está sempre falando aqui. Aí sim, a gente está caminhando por um caminho bom, onde a gente reflete o Jesus de verdade. Não o hétero-evangelho, amanhã a gente continua Gálatas, né? Não o hétero-evangelho, mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo que nós seguimos e servimos.